Boa noite, amigos do Reforço da Verdade. Eu sou o Gabriel Rosa, mandando essa mensagem para vocês aqui de Pelotas. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu considero muito importante para os tempos atuais: o bem e o mal. Esse tema vai ter como base as questões do Livro dos Espíritos, parte terceira, das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina e Natural, onde fala do bem e do mal. Começa lá pela questão 629. E para que a gente possa refletir um pouco sobre o bem e o mal, o estudo no Livro dos Espíritas começa nos abordando a questão da moral. Para a gente entender o que é o bem e o mal e começarmos a refletir e discernir melhor sobre o bem e o mal, primeiro nós precisamos nos atentar à questão da moral. E na 629, Allan Kardec pergunta aos espíritos codificadores: qual a definição se pode dar da moral? E os espíritos nos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre bem e mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aqui tem um ponto chave para destacar. Quando responde lá no meio da resposta, o homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos. E aqui começa o nosso problema no discernimento entre o bem e o mal. Porque será que a gente consegue abrir mão das nossas vaidades e do nosso egoísmo em busca ou em prol de um bem coletivo? Será que a nossa sociedade está pronta ou pratica esse desapego dos interesses pessoais em vista do bem comum? Talvez por isso que nós vemos ainda tanta maldade e tanta dificuldade que assola a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso país. Porque se nós não conseguimos muitas vezes praticar na nossa casa ou na nossa vida pessoal esse desapego ao interesse próprio em busca do bem dos outros, também isso se reflete nas lideranças da nossa nação. Nós vemos tantas guerras, tantos atritos, tantas pessoas polarizadas, separadas, brigando uma com as outras, muitas vezes defendendo interesses próprios, fanatismos, extremismos, sem se lembrar do bem comum, do bem coletivo. E aí essas pessoas falham nas suas ações, nas suas formas de conduzir sua vida, nas suas formas de conduzir, muitas vezes, a sua sociedade, a sua família, a sua empresa, na forma de governar o mundo, de governar o país, o estado, o município, seja como for. Principalmente para quem exerce atividades de liderança, que tem uma grande responsabilidade para com todos. Discernir entre o bem e o mal e ter um código de conduta moral que se preocupe com o bem de todos é fundamental. E nós não vemos muito isso. Continua na 630. Pergunta aos espíritos: como se pode distinguir entre o bem e o mal? Respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E aí nós vemos tantas pessoas também brigando por causa de religião, que não conseguem entender que fazer o bem é, acima de tudo, fazer para o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Buscar o bem-estar do outro. Abrir mão da sua vaidade, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, em prol de um bem maior, em prol do bem de todos. Sem buscar recompensa, ou sem buscar algo que vá lhe fazer bem só a você. Fazer o mal sem interesse. Dar com uma mão sem esperar receber com a outra. Então nós devemos buscar praticar isso na nossa vida, meus amigos. Começando pelas nossas casas, pelo nosso círculo de convivência. Praticar o bem, combater o mal. Praticando a moral cristã, a moral da lei de Deus, que é pensar no bem comum,
acima de tudo. Muito obrigado a todos vocês. Essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Eu espero que sirva para que nós possamos refletir e continuar trabalhando na nossa reforma íntima e melhorando a cada dia a nós mesmos e ao mundo em que vivemos. Muito obrigado.